Então. Deixa eu te perguntar, eu posso gravar? Claro, com certeza. Tá, certo, só por garantia. Então, boa noite, meu nome é Luísa, eu sou membro do Diretório Acadêmico de Farmácia. Vamos dar início, então, à palestra, na Semana Acadêmica Integrada Digital 2020. O DCF Vale, com os diretórios acadêmicos, apoiados pelos institutos acadêmicos e professores, realiza mais uma Semana Acadêmica Integrada, um vasto universo de diferentes conhecimentos que, compartilhados, fazem o mundo evoluir. O evento terá atividades abertas, ou seja, independente do teu curso, tu pode participar de qualquer atividade, de qualquer área, inclusive se tu não for da universidade. Gostaria de agradecer aos parceiros que apoiam a realização deste evento e, é claro, a nossa Universidade Fevale. A atividade de hoje tem como temática possibilidade de atuação do farmacêutico na Irlanda e possibilidade de farmacovigilância no leste europeu. Tem como objetivo relatar sobre a atuação do farmacêutico em países do leste europeu e apresentar como funciona o sistema de farmacovigilância nessa região. A ideia, então, é que a convidada faça sua fala e, ao final, vocês possam perguntar e fazer suas contribuições. Chamo, então, a cara convidada, Catiúcia Zeferino, farmacêutica egressa da Universidade Fevale e residente da Irlanda. Sem mais delongas, então, damos início a esta brilhante atividade e um ótimo evento a todos e a todas. Fique à vontade. Tá bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Catiúcia, me formei na Fevale em 2013 e 2001. Desde então, a minha experiência no Brasil, eu sempre trabalhei em farmácia comercial, em drogaria, né? Trabalhei por quase 6 anos na Panvel, a empresa essa que eu entrei desde que eu me formei. E lá eu entrei como cargo de farmacêutica, depois tive a oportunidade de ser subgerente farmacêutica e nos últimos 3 anos eu era gerente farmacêutica em uma filial no litoral. Para introduzir um pouco para vocês da onde que eu vim. Fiquei na empresa até em março de 2019, que eu já estava planejando meu intercâmbio, e eu estou na Irlanda desde junho de 2019. Eu vim para estudar inglês, para aprimorar o inglês, e desde lá estou morando aqui, e atualmente eu continuo como estudante aqui. E hoje, então, a gente vai, eu diria, conversar, né? Não é uma palestra. A gente vai conversar sobre as oportunidades de atuação para o farmacêutico aqui na Irlanda e no leste europeu. Então, para começarmos, vamos lá. Os assuntos que... Opa, desculpa, pulou um a mais aqui. Aí. Os assuntos que a gente vai abordar hoje, então, são o técnico em farmácia e farmacêutico na indústria na Irlanda, as oportunidades na área de farmacovigilância no leste europeu, que aí abrange os países Hungria, Polônia e República Tcheca, para os brasileiros sem passaporte europeu. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Também vou falar um pouquinho de dicas de LinkedIn para vocês, como se aplicar para essas vagas, né? Porque o LinkedIn é uma ferramenta fundamental para nós que estamos aqui na Europa, nos aplicando para as vagas e, enfim, para todos nós, mas para já vocês saberem que é indispensável termos um LinkedIn bem feito em inglês. E também vou deixar algumas dicas de vocês de perfis no Instagram com conteúdo direcionado para intercâmbio e carreira internacional. Tudo isso é baseado na minha experiência e em pessoas que eu conheço, que estão aqui, e no conhecimento que eu venho adquirindo dentro desse 1 ano e alguns meses que eu estou aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá bem? Vamos lá, então, começar. Então, falando um pouquinho, começando pelo Pharmacy Technician, né, que é o técnico em farmácia em inglês aqui na Irlanda, funciona da seguinte forma. Nós, com o nosso diploma de farmacêutico no Brasil, nós podemos atuar como Pharmacy Technician, como técnico de farmácia aqui na Irlanda.
Tem muitas oportunidades nessa área, né? O mercado carece bastante. Porém, a grande maioria das vagas, elas são full time, para trabalhar o dia todo, né? E o que acontece? Quando tu estás num visto de estudante aqui, tu pode trabalhar part-time, tu pode trabalhar 20 horas. E a grande maioria das vagas são para full-time. Então, são dois caminhos assim que você tem para trabalhar como técnico em farmácia. O primeiro deles é tu conseguir uma posição como sales assistant, né, como atendente de farmácia em alguma farmácia aqui que aí tem posições que te contratam para meio turno, e através dessa tua experiência, mostrar o teu conhecimento, te desenvolver, fazer teu networking, tu pode vir a trabalhar como Pharmacy Technician. A outra opção mais fácil é para quem tem um passaporte europeu, né? Que aqui na Europa é muito comum, muitos de nós brasileiros temos alguma descendência europeia, italiana, portuguesa, e aqui muitos brasileiros têm passaporte europeu, então eles entram como europeus na Irlanda, não tem visto de estudante. Eu, inclusive, fiz algumas entrevistas para técnico em farmácia, e o que sempre barrou para mim foi a questão que eu poderia só trabalhar meio turno, né? E eles queriam uma pessoa para uma vaga que pudesse trabalhar o todo. E, enfim, não é uma vaga que te dá um visto de trabalho aqui. Ou se não, se você tem o passaporte europeu, assim, certamente vai conseguir se colocar logo, eu poderia dizer, porque realmente tem uma demanda bem grande para essa área, né? Então, as duas possibilidades são quando você tem o passaporte europeu, ou a outra rota seria começar como atendente de farmácia, e dentro da empresa que tu estás, então, tu ter uma oportunidade como Pharmacy Technician depois. Outra forma de se inserir nesse mercado também, eu até coloquei aqui o Inofarma, que ele é um instituto que ele dá cursos na área de farmácia, nas mais diversas opções, na área de indústria, na área comercial. Então, também, quem está aqui seria, ou quem um dia vier para cá, seria uma boa opção fazer um curso nesse instituto, para quando colocares no teu currículo, eles verem, olha, ela já está se qualificando num curso nessa área dentro da Irlanda. Isso mostra que tu é uma pessoa interessada, enfim, que está disposta a aprender. Sim, Ramona, é depois que tu já tem o diploma do Brasil, que tu já é formada. E aqui eu coloquei uma informação para vocês também sobre a média salarial, né? Salary average, começa de 24 mil euros a 30 mil euros o ano, tá, gente? Aqui é muito comum. Quando tu te candidata para uma vaga aqui na Europa, não se fala de salário mensal, se fala de salário anual. E essa informação eu tirei do Indeed.com, que é um site de pesquisa de trabalho. Depois a gente pode conversar mais sobre isso também. Mas por toda a minha pesquisa e pelo que eu vejo, a média salarial é em torno disso, de 24 a 30 mil ano. Então, daria 2.500 por mês. Isso seria o salário bruto, né? Sem os impostos aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Essa é a questão para o técnico em farmácia. Se tiverem alguma pergunta, podem ir me deixando aqui, ou enfim, a gente pode conversar depois também. Vamos para o próximo aqui, então. Falando um pouquinho do farmacêutico na indústria aqui na Irlanda, tá? As áreas que contratam também tem muitas vagas aqui para a indústria. Por quê? Porque as grandes multinacionais, Bayer, AstraZeneca, Roche, eles têm as plantas que eles chamam, né? A planta fabril, onde são feitos os medicamentos.
tem muita indústria farmacêutica aqui, porque o governo dá incentivo de imposto para as multinacionais virem para cá. Então, tem bastante indústria farmacêutica aqui na Irlanda, situada não necessariamente em Dublin, tem várias em Cork, tem em Limerick, que são cidades menores. Então, as áreas que contratam é Pharmacovigilance, que é, né, a nossa farmacovigilância, Quality Control, que é controle de qualidade, P&D, que é o nosso pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e o Regulatory Affairs, que é os assuntos regulatórios, né? A questão dessas vagas na indústria, inclusive, já contando um pouquinho aqui do meu relato para vocês, eu busquei uma profissional, 2 meses que eu estava aqui, para ver as possibilidades e tal, e o que acontece é que tem muitas vagas, sim, mas eles pedem que você tenha uma experiência significante no teu país para ser contratado na área da indústria. O que acontece? O meu background, as minhas strong skills, vamos dizer assim, o que eu tenho bastante experiência é no comércio, é na drogaria, não é na indústria. Eu fiz estágio de manipulação, fiz estágio em indústria, mas não é uma experiência, não foi uma experiência relevante, entende? Eles querem alguém que realmente tenha uma larga experiência na indústria do seu país, para então vir contratado para cá. Como eu já falei, eles querem ter muitas vagas e eles querem os profissionais que eles chamam de high skilled professional, que, né, que tem bastante conhecimento, expertise no field, no ramo que eles vão trabalhar. E o farmacêutico industrial, o que acontece? Ele está na Critical Skills aqui da Irlanda. O que é Critical Skills? É uma lista de profissões que estão em alta demanda no país. Eles têm muitas vagas e poucos profissionais, então eles criam uma lista que se chama Critical Skills e criam um processo de imigração para darem o visto mais facilmente. E o que acontece? Para facilitar a vinda desses profissionais de outros países, eles colocam alguns requisitos para facilitar as empresas na hora da contratação, né? Por exemplo, o salário para Critical Skills é 30 mil euros, que se tu considerar um salário para quem trabalha aqui full time na Irlanda, é um salário baixo, tá? Porque o que acontece? Isso é justamente para facilitar para a empresa não poder trazer mais gente com salários menores, porque quando tu não está na Critical Skills aqui para a empresa te contratar, tu tem que ter um salário mínimo de 60 mil euros no ano e tem que postar a vaga para ver se eles não conseguem contratar um nativo, essa história toda. E essa lista da Critical Skills, ela não exige isso. Se a empresa quer te contratar, se tu foi aprovado no processo seletivo com um salário de 30 mil no ano, eles já conseguem te trazer para cá. Então, o governo facilita para atender essa alta demanda de profissionais, né? Isso acontece em farmácia, a área de TI também está na Critical Skills, né? Obviamente tem em todos os lugares, mas é isso aí que acontece. Aqui o farmacêutico na indústria está na Critical Skills e esse seria o caminho. Tem muitas vagas, muitas oportunidades, mas tu tem que ter bastante experiência na área para poder ser contratado. Então, quem tem interesse aí de trabalhar na indústria já começa desde agora, né? Quem sabe no futuro pode migrar para cá com visto de trabalho. Só queria fazer um adendo aqui também, que hoje eu não trouxe a parte de falar do farmacêutico na drogaria aqui, porque é uma coisa que para a gente vir do Brasil para cá, para trabalhar como farmacêutico na drogaria, apesar de ter muitas vagas, é um processo bem burocrático, leva anos para você reconhecer seu diploma,
custa muitos mil euros, eu não estou falando de 5, 10 mil euros, é muitos euros mesmo. Eu acredito assim que quem quer trabalhar como farmacêutico na drogaria aqui, acho que quase vale mais a pena fazer uma faculdade aqui, sabe? Do que tentar reconhecer o diploma no Brasil. Reconhecer o diploma aqui, desculpe. Então, eu trouxe esses dois pontos do técnico e do farmacêutico na indústria, que são coisas possíveis para nós, reais, de serem realizadas, certo? Se tiver alguma pergunta também, a gente pode seguir aqui. Então, de Irlanda são esses dois pontos: farmacêutico na indústria e técnico em farmácia. Agora, então, a gente vai falar das oportunidades na área de farmacovigilância no leste europeu, tá? Que o leste europeu são mais países desses que eu coloquei aqui, né? Que todo mundo sabe, mas são os países que eu tenho conhecimento e que eu já conectei com pessoas de lá que eu sei que contratam. Começando então, os países como a Hungria, a Polônia, a República Tcheca, elas possuem grandes centros de shared services. O que quer dizer essa sigla? O que acontece? As grandes multinacionais aqui na Europa, as funções, entre aspas, mais simples, os cargos de nível de entry level, que eles chamam de posições para quem recém se graduou ou tem pouca experiência, áreas como finança, RH, a parte de help desk, aquela coisa de quando tu liga para o telemarketing da empresa para resolver algum problema, o que as grandes multinacionais na Europa elas estão fazendo? Elas estão terceirizando esse serviço para essas empresas que se chamam centros de shared services. Tu vai encontrar muitos na Polônia, na Hungria, na República Tcheca. Por quê? Porque mesmo esses países estando dentro da União Europeia, a moeda deles é outra, então é desvalorizada a moeda deles em relação ao euro. Então, o que acontece? É uma grande economia de dinheiro que essas empresas fazem, elas terceirizam parte do trabalho e não precisa ter todo um processo seletivo, todo um trabalho para contratar pessoas diretamente, terceirizam esse serviço. E dentro dos serviços terceirizados entra a farmacovigilância, né? Que é a parte onde tu vai receber ligações ali de clientes para relatar, de pacientes ou de profissionais da saúde para relatar algum efeito adverso, alguma interação medicamentosa ou até mesmo quando um medicamento ele está em fase de pesquisa. Então, seguindo aqui a minha linha para explicar para vocês, as posições abertas, como eu já falei, são as vagas entry level, que são para profissionais que são fresh graduates, que eles chamam, né? Recém-formados, ou com 2 ou 3 anos de experiência, não são vagas que te exigem uma grande experiência. E qual é o pulo do gato nesse lugar? Por a moeda ser mais desvalorizada, o que acontece? Muitos europeus do centro da Europa, da Alemanha, da França, os caras não querem morar na Polônia, na Hungria, entende? Então é aí que nós, brasileiros, sem passaporte europeu, entramos. Porque eles não conseguem preencher a vaga com europeus, e aí eles abrem o processo para pessoas não europeias. Isso eu estou falando para vocês, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça ou achismo. Se vocês forem no Instagram, depois eu vou compartilhar com vocês. Tem vários profissionais, tem vários brasileiros que estão trabalhando no leste, que vieram com visto de trabalho. Eu conheço pessoas que estão lá, que saíram do Brasil com visto de trabalho ou estavam aqui em outro país
fazendo intercâmbio e aplicaram. Eu já conectei com pessoas no LinkedIn também que estão e pergunto como funciona e tudo mais. Então, é uma possibilidade real, né, para nós, tendo em vista que os europeus, a grande maioria não quer ir para lá. O que além dos requisitos das tuas skills como farmacêutico, tu é exigido, né? O inglês, pelo menos o C1, que é ali o avançado do upper intermediate para cima, do B2, C1, mas C1 pelo que tu consiga transmitir tuas ideias, né? E outra coisa muito importante também é quando a pessoa tem uma terceira língua fluente, seja ela italiano, espanhol, alemão, todas essas línguas são muito requisitadas nesses países para profissionais multilingual, que eles chamam. Então, eu acredito que às vezes tu não tem as skills, como eu posso dizer, técnicas, mas tu tem a língua. Depois eu vou mostrar para vocês lá um print do LinkedIn, a quantidade de vagas que tem para German speakers, né? Para quem fala alemão, porque o inglês é o mínimo, né, gente? Então, tipo, a gente entraria com português e o inglês de início. Mas se tiver qualquer uma terceira língua europeia, tu tem muita chance de ser contratado. Desculpa, Carol, não consegui ver tua pergunta ali. Queres que eu leia? Sim, pode ser, por favor. Tá. Ela perguntou como que são feitos os processos seletivos dessas entry level. Conseguimos sair daqui com o visto do trabalho já? Então, aqui a gente aplica tudo online. Aqui o online funciona por LinkedIn ou algum outro site que eu vou mostrar para vocês depois, ali mais para frente. Enfim, mas tem vários macetezinhos que tem que fazer no LinkedIn, tu tem o teu LinkedIn no país que tu está aplicando e tudo mais. Mas é um processo online agora, principalmente as entrevistas estão todas sendo feitas online. E sim, se tu for escolhida, tu vai sair do Brasil já com visto de trabalho, né? A empresa vai patrocinar o teu visto de trabalho. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, eu vou esclarecer melhor. Mas então é isso. Inglês na ponta da língua, português a gente já tem, LinkedIn afiado e qualquer outra língua que a gente tenha é uma grande vantagem. São bem grandes as possibilidades de conseguir se colocar. Vamos para o próximo. Aqui falando então como é que essas vagas estão descritas no LinkedIn, né? Patient Safety Associate, Drug Safety Associate, Pharmacovigilance Associate. O que são essas vagas? É isso que eu falei já um pouquinho ali atrás. Basicamente são vagas, tu não vai fazer tarefas muito complexas, eles vão te pedir conhecimento em informática, conhecimento de terminologias da área de farmácia, da área médica, e basicamente tu é ali um help desk, tu vai estar atendendo ligações e alimentando o sistema com efeitos adversos, com interações medicamentosas, vai ter um time trabalhando, e é aí que a gente entra, porque às vezes tu é contratado para atender o mercado italiano, ou o mercado espanhol, ou o mercado francês, e aí tu vai usar as tuas skills da língua, juntar com o teu conhecimento de farmácia, que nesse tipo de vaga a gente poderia dizer que é básico, né? E é mais ou menos isso. Tu definisse um caso juntamente com o teu team leader, com o teu chefe, se é um caso que eles consideram sério, que precisa ser investigado, ou se é algo que vai ser arquivado e não vai seguir adiante. Até, inclusive, agora eu vou mostrar nos próximos slides, tem várias vagas abertas em Budapeste, numa empresa que se chama Tata. Eles
estão trabalhando em parceria com a... Isso eu descobri porque eu conectei com um menino no LinkedIn que trabalha lá. Eles estão montando um novo time para trabalhar em parceria com a AstraZeneca para fazer a parte de farmacovigilância da vacina do Covid, para a parte de interações medicamentosas e efeitos adversos. Então, olha que bacana. Sem contar, né, gente, que uma vez que tu tem experiência nessa área, tu abre um mundo de oportunidades, porque se vocês verem a quantidade de vagas que tem para isso na Europa, é gigante. Eu não vou entrar aqui em outros países, eu vou abordar a parte que eu sei que é possível a gente migrar do Brasil com visto, né? Mas, assim, eu acho que é uma ótima área da farmácia para se começar e para se desenvolver na carreira. Falando das empresas, né, que contratam para esse tipo de posição, de cargo, é a Cognizant, que ela está na Polônia e na Hungria, a Tata Consultant Services, que ela é em Budapeste, ela é uma empresa indiana, ela tem, vamos dizer assim, filiais, escritórios no mundo todo, essa é a terminologia correta. A Century, que está na Polônia e na República Tcheca. Inclusive, a Century, esses dias eles abriram uma vaga para Drug Safety Associate com português. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei assim, ó, impressionada. E eu tinha todos os requisitos da vaga. Apliquei para a vaga, aí a recrutadora da Century entrou em contato comigo e falou: olha, no momento eles resolveram congelar a vaga, mas assim que a gente retomar o processo, a gente conversa contigo. Aí 2 semanas depois, ela me mandou outro e-mail que eles tinham decidido não contratar mais para essa posição. Não é muito comum para a área de farmacovigilância, pelas minhas pesquisas, ter vaga em português e inglês, mas pode acontecer. Como eu falei anteriormente, se tu tens uma terceira língua, grandes chances de tu conseguir ser contratado. Aqui, então, eu coloquei os requerimentos para esse tipo de vaga que eu tô tanto falando para vocês, né? Não sei se dá para enxergar bem, eu dei um print. Essa vaga é da Tata, que eu falei ali antes. Aí vocês podem ver ali, ó, a experiência de 0 a 2 anos, um excelente inglês falado e escrito, graduado em farmácia ou life science, ou seja, eles também contratam pessoas de de outras formações da área da saúde. E se vocês verem os requerimentos ali, um entendimento de requerimentos regulatórios, manejo e reportar individual, ok? São coisas básicas, habilidade para entender os princípios e conceitos, né? Que são tudo coisas simples que a gente tem na faculdade. Ó, Basic Competence with Medical Terminology, que é conhecimento de terminologias médicas, conhecimento em computação, que isso é uma coisa que todo mundo tem. Sim, Bianca, é para qualquer pessoa com formação na área da saúde pode aplicar para esse tipo de vaga também. Ali ele colocou farmácia e life science, né? Eu acredito que, entre aspas, a gente tem alguma vantagem, mas vale também. Ali, outra pessoa perguntando também como é o mercado em relação à idade. Então, no Brasil a gente tem essa coisa da idade, né? Assim, na Europa isso é bem diferente, isso não existe, na verdade. Não importa a tua idade, tanto que nem é recomendado que tu coloque foto no teu currículo. E na tua entrevista, enfim, talvez eles vão perguntar a tua idade, mas não é uma coisa relevante para te ser contratado ou não. Inclusive aqui os europeus eles começam a trabalhar bem mais tarde que a gente, né, no Brasil. Eles entram no mercado de trabalho lá pelos 24, 25, que é depois
que eles se graduam. Então, perguntou qual a minha idade, eu tenho 32. Mas isso não é de forma nenhuma um impedimento para eu ser contratada. O que importa aqui em qualquer parte do mundo, na minha opinião, é tu saber vender tuas skills, vender o teu currículo, vender as qualidades que tu tem como profissional, por qual motivo que tu quer aquela vaga, por qual motivo que tu vai ser útil para aquela empresa, independente da tua idade, de onde tu veio. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Não, Bárbara, não tem limite. Isso até eu participei com uma live com uma menina esses dias, eu disse que uma das vantagens que tem de vir para a Irlanda é que tu pode, se quiser vir de bengala, não tem idade para entrar, que é tu tendo o teu visto, tudo certinho, tua carta da escola, comprovação financeira, é só vir. Então, acho que ali ficou claro, né? Aí pede ali skills em geral, atenção nos detalhes, bom relacionamento interpessoal, saber manejar o tempo. Acredito que são coisas simples que se tu fizer um currículo feitinho e tiver com inglês bacana, saber vender tuas ideias, eu acredito que as possibilidades são grandes. Se vocês quiserem depois saber mais alguma coisa disso aqui também, mas eu acho que deu para a gente falar por cima. Aqui eu trouxe então algumas dicas de LinkedIn, porque como eu falei, mas como que eu faço? Mas tem idade. Mas não sei. A primeira coisa, gente, a gente tem um LinkedIn. Eu não sei como é que tá aí no Brasil agora, eu já estou aqui há quase 1 ano e meio, mas de quando eu estava no Brasil, eu ainda não vi o LinkedIn ser tão usado. Aqui na Europa é fundamental tu ter um LinkedIn profissional, bem feito, te conectar com as pessoas corretas. Então, assim, o que eu posso dizer é uma foto discreta e profissional, não é a nossa rede social, não é o nosso Instagram, o nosso Facebook ou TikTok, que a gente bota uma foto bacana, que a gente achou bonita. Não, tem que ser uma foto estritamente profissional, porque tu já vai começar a ser analisado por isso. Não é selfie, não é foto com a roupa de formatura, é uma foto profissional. Eu tirei um print ali, depois eu vou mostrar para vocês a minha foto do meu LinkedIn. Outro ponto importante é conectar com as pessoas do país do qual tu tens interesse, né? Pedir algum conselho, alguma coisa que tu possa. Opa, boa, Denis. Alguma coisa que tu possa seguir, tu viu o perfil da pessoa, viu que ela tá trabalhando na vaga que tu tens interesse. Conecta com ela, deixa uma mensagem. Oi, eu estou querendo aplicar para essas vagas. Você tem algum conselho para me dar? Qual é o melhor caminho que eu posso utilizar? Os requisitos? O perfil detalhado e em inglês, porque se tu quer aplicar para vagas na Europa, tu vai manter teu perfil em inglês, totalmente em inglês. Tem um teacher aí que pode, inclusive, corrigir para nós. Especificar todas as tuas experiências, tá? Bolsista, monitorista, estágio, trabalho voluntário. Aqui na Europa isso é muito valorizado. No Brasil tem essa coisa da gente ter tentar ser mais resumido, não dar um monte de página. Aqui também tem um pouco isso, mas eu já vou chegar lá. Mas se falando de LinkedIn, é importante tu ser o mais específico possível e, assim, detalhar e valorizar aquilo que tu realizou, entende? Porque no teu currículo tu vai ser mais sucinto. Se o recrutador tiver alguma dúvida, ele vai entrar lá no teu LinkedIn e vai ler na íntegra a tua vida transcorrida lá, certo? Outro ponto, preencher o campo das skills. Depois eu vou mostrar a fotinho ali. Quando tu cria um perfil no LinkedIn, tu tem lá o campo skills, né? Que são as nossas habilidades. Tu pode colocar até 50 skills lá.
vai dizer, ai, eu tenho bom relacionamento interpessoal, eu tenho línguas, eu tenho habilidade em farmacovigilância, eu tenho habilidade em gestão, tudo isso tu vai colocar lá. Por quê? Quando tu fores olhar a vaga, na parte de jobs, eu já vou chegar lá, e tu tem tuas skills lá completinhas, o LinkedIn ele cruza tuas skills com a vaga, ele te mostra lá quantas skills tu tem que combinam com a vaga, que dão match com a vaga. E aí já vai te dar uma noção se tu tem chance ou não. Os profissionais que trabalham com isso, consultor de carreira e o pessoal que eu sigo aí, que eu tenho contato, dizem que para te candidatar para uma vaga, tu tem que ter pelo menos 70% de match, né? Tem 10 skills, que pelo menos tu tenha 7 skills das 10 que eles estão pedindo, para tu ter chance de seguir com o teu processo adiante. Usar o filtro Entry Level, que eu vou mostrar para vocês. E também uma dica muito importante, quando vocês chegarem lá na data da postagem da vaga, colocar a opção último mês ou anytime, porque isso significa que a vaga não foi preenchida há um mês ou há mais tempo. Então, a chance de nós não europeus sermos chamados é muito maior, porque eles não conseguiram preencher a vaga aqui dentro da Europa ou lá dentro do país e vão estar mais abertos a receber imigrantes, vamos dizer assim. Vamos aqui, cadê? Aqui, ó, eu dei um print para vocês, tá? Para essa vaga de Patient Safety Associate, que é da Tata Consultants, que eu falei para vocês. Aqui eles discorrem o que você precisa ter para vaga. E essa aba aqui é a aba dos jobs, tá? Você vai sempre clicar nessa maletinha aqui. Vai digitar a palavra-chave que tu queres pesquisar a vaga e vai colocar o país que tu queres. Vai selecionar aqui, quando tu abrir aqui, vai ter entry level, vai ter senior level, vai ter anyway. Vai sempre colocar o entry level, que é as posições reais que a gente tem chance, né? A data postada, como eu falei, tu bota o último mês ou anytime, e aqui o bacana é que ele sempre mostra quantas vagas foi colocado por tempo, né? Então, anytime aqui tinha 9 vagas no dia que eu pesquisei. E tu pode pesquisar pela empresa, pela companhia, pelo tipo de job, se é remoto, enfim. O LinkedIn é sensacional, gente. Precisa aprender a usar, é assim, uma mão na roda. É muito bom mesmo. Aqui, o que mais? Próximo slide. Eu dei um print aqui da minha tela, do meu LinkedIn, tá? Pode ver que a minha fotinho ali tá bem profissional. Aqui a gente sempre coloca as nossas habilidades, vamos dizer assim, no que tu está disposto a trabalhar, né? Daí eu coloquei Customer Service, Pharmacist and Pharmacovigilance. Aqui depois, nessa tua página inicial, vai ter a opção para colocar a parte das skills lá que eu falei para vocês. Mas basicamente é isso, escolher uma contracapa legal, esse tipo de coisa assim, o mais clean, o mais profissional possível. Vai ter uma parte lá onde é o teu summary, que é o teu tipo o resumo de ti, né? Quem tu és. Então, escrever de forma bem pessoal, realmente sendo bem verdadeiro, porque a gente vê muito pessoal nessa parte que eu falei no summary, eles só copiam e colam de outro lugar. É importante que tu seja tu mesmo nessa parte. Mas assim, lindinho, eu poderia fazer um bate-papo com vocês aqui de 1h30 só para falar de LinkedIn. Mas eu coloquei bem por cima. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me chamar aí no privado que a gente pode conversar mais. Aqui eu botei os sites para pesquisa além do LinkedIn, tá?
que são muito utilizados aqui na Europa. Até se quiserem dar print na tela, esses sites, assim, são show de bola. Porque o que acontece? Custa, se não me engano, de 500 a 1.000 euros para a empresa postar uma vaga no LinkedIn. E aí, às vezes, eles não postam a vaga no LinkedIn e postam em outros sites. Então, o Glassdoor é bem utilizado, o Indeed, e o Monster eu vejo mais vagas aqui na Irlanda, mas ele é bem utilizado na Europa também. Eu diria que esses, falando de Europa em geral, são os sites mais utilizados para pesquisa de emprego, tá? Eles são bem efetivos. O Glassdoor, principalmente, é muito bom. Inclusive, teve vagas que eu já achei lá e não estavam postadas no LinkedIn. Sim, o Indeed é bem usado aí também, né? Mas do outro não sei, Glassdoor e o Monster. Porque, que nem eu falei, custa caro para postar nesses sites. Então, às vezes, eles não postam em todos os lugares. Então, de pesquisas além do site, é isso. Aqui eu trouxe para vocês uns perfis de Instagram que, inclusive, foram perfis que já me ajudaram e que me ajudam muito. Não é jabá, não é propaganda, não estou ganhando nada com isso, tá? Mas são Instagrams que eu considero muito bons, que são riquíssimos em conteúdo de intercâmbio, de carreira internacional, e todo dia tem algum post lá sobre alguma coisa. Não só falando de vagas na Europa, mas de intercâmbio de inglês, voluntariado, várias oportunidades. A Malu Intercâmbio, o Projeto Morar Fora, o Vinícius Zamperlini, o Inglês para Entrevista e o Além do Passaporte. O Além do Passaporte, ela é estrategista de carreira, ela te ajuda a desenvolver teu material, teu LinkedIn, tua cover letter, teu currículo. Tem outra coisa, no Brasil a gente não usa carta de apresentação, né? Aqui todas as vagas que tu vai aplicar, tu tem que escrever uma cover letter, por que tu quer aquela vaga. Então, isso tudo ela te auxilia na construção desse material e depois data para cada vaga que tu fores aplicar. Vamos lá. Aqui eu trouxe algumas dicas extras para vocês, tá? Que quando eu gostaria muito de saber isso quando eu ainda estava no Brasil, principalmente quando eu estava na faculdade. Eu sei, pelo menos na época que eu estudei na Fevale, a Fevale tinha parceria com a ESEC. Eu acredito que ainda tem. Alguém sabe me falar aí se ainda tem? Existe um programa chamado Global Talent, que é uma oportunidade que tu tens de estágio remunerado, tá? E tu pode te aplicar para vagas no mundo inteiro. Só que tu precisa estar estudando ou estar na graduação ou estar cursando uma pós. Pode ser qualquer pós, não importa se não for na tua área. E a idade máxima para esse programa é até os 30 anos. Infelizmente, eu não me encaixo mais, mas eu acho uma oportunidade fantástica e eu poderia dizer assim que é um intercâmbio de baixo custo. Inclusive, eu conheço duas meninas que foram para o Global Talent, para a Hungria, para Budapeste, elas foram como trainee e elas foram efetivadas nas empresas onde elas foram fazer o estágio e hoje estão lá vivendo como visto de trabalho, como profissional. Então, para vocês que estão aí na graduação e de repente espera terminar a graduação, anyway, é um programa que vale a pena pesquisar mais. E dois dos Instagrams que eu deixei ali para vocês, o Projeto Morar Fora e a Malu, elas falam muito desse programa, porque foi como elas ingressaram na Hungria. E eu acho muito importante compartilhar, porque eu não tinha ideia disso quando eu estava no Brasil. E como é importante que alguém traga, talvez agora não seja do teu interesse, mas pode ser de algum amigo ou no teu futuro. E eu vi que essas vagas de farmacovigilância que eu falei para vocês,
inclusive elas estavam abertas para estágio, então possivelmente abriu oportunidade para vir pela ESEC também, né? Então, é só uma diquinha mesmo, assim, eu não vou adentrar nesse assunto, mas é só uma dica que fica, talvez. Também uma outra dica eu acho muito importante, que é o zet.com. Ele é um site de templates de currículo, de cover letter. Tu entra lá e tu escolhe o template do currículo que tu queres, o modelo, né? E ele é um currículo de uma página. Porque o que acontece? O que eu aprendi, né? O primeiro currículo que eu fiz deu 4 páginas, que estava lá toda a minha experiência do Brasil traduzida. E conversando com uma pessoa que eu fiz mentoria, me falou: a primeira coisa é o teu currículo ser de uma página. Deu, oi? Como assim? É isso mesmo. Cada vaga que tu fores aplicar, tu tem que usar as tuas skills, valorizar as experiências que tu tem para aquela vaga e não colocar tudo que tu fez no trabalho que tu teve. Então, esse zet.com, entrem lá, vale a pena, é muito bom, tem um template mais bonitinho que o outro, ele fica um currículo limpo, sabe? É uma coisa que se tu for aplicar, o recrutador vai bater o olho ali, em 2 minutos ele vai conseguir ver se tu tem ou não perfil para vaga. O que acontece? A gente usa muito o copywriting. O que é isso? Lá e ver o que exige na vaga. Não que tu vai copiar e colar e colocar no teu currículo. Mas tu vai pegar a tua experiência. Opa, eu tenho perfil para essa vaga aqui. Então eu vou escrever no meu currículo de uma forma que as skills que eles estão procurando lá fiquem evidentes no meu currículo, né? Então é bem interessante, assim. Teve uma pergunta ali, Luísa, eu não consegui ler. Eu ia ler agora mesmo. O Denis, ele disse que está no terceiro ano de medicina e gostaria de atuar os primeiros anos de graduado na Europa, para juntar grana para residência. Ele queria saber o que tu saberia dizer sobre a respeito. Olha, o que eu vou te dizer, né? Eu acredito que, assim, o caminho... Porque quando a gente fala, tem um grande porém aí, que vocês viram que o que eu falei para vocês das oportunidades de farmacêutico aqui na Europa, eu não trouxe nada que exija nosso registro, porque quando a gente fala de medicina e de farmácia, são profissões regulamentadas, né? Então, num país funciona de um jeito, em outro país funciona de outro. Então, se tu tens vontade de fazer essa rota para a Europa, eu te diria ou uma oportunidade assim que nem a Exec no Global Talent, ou também talvez fazer a rota Portugal, fazer um mestrado em Portugal, né? Porque a União Europeia tem lá o Tratado de Bolonha, que é mais, os currículos são bem parecidos e o tempo de estudo num país e outro. Tem Erasmus, mobilidade, tem inglês, intercâmbio de inglês, que nem eu vim fazer. Depende do que tu queres fazer. Se tu tem planos de primeiro terminar tua faculdade ou tu quer agora no terceiro ano vir ter uma experiência internacional. Porque tem gente que faz uma parte da graduação no Brasil e uma graduação fora, né? Isso é bem possível. Tem uns programas, né? Erasmus Mundus, eu acho, que é para graduação. Eu disse, tem muita oportunidade, tá? A gente poderia ficar aqui muitas horas. Mas eu vou deixar o meu contato ali, de repente tu me escreve melhor, eu posso te dar alguma dica melhor sobre isso, mais específica. Então é isso, zet.com, dá um print aí, mesmo no Brasil, usem esse template que é excelente, vai ficar top o currículo de vocês. E o conteúdo que eu tinha para falar é esse, né, gente? Agradeço vocês a oportunidade, a Bárbara, que eu vi que estava aqui na sala,
e que para mim é um prazer, enfim, de ter sido lembrada, né? E que eu posso de alguma forma ajudar o pessoal que está aí na graduação ainda. Eu gostaria de ter alguém que tivesse dito para mim o que eu estou falando para vocês hoje, porque depende, às vezes não é um sonho da pessoa morar fora, mas para quem pretende fazer o intercâmbio, eu acredito que seja bem válido. E eu falei assim, tem, como eu falei, são um mundo de possibilidades, né? Cada caso é um caso. Eu quis assim trazer uma pincelada dentro da farmácia, dentro do que é possível para nós, sem depender de visto, sem depender de ter cidadania europeia, do que é possível, as possibilidades para nós. Eu deixei meu Insta, meu e-mail, se vocês, né, quiserem entrar em contato, enfim, perguntar alguma coisa específica, eu estou à disposição. Tá. E, enfim, temos tempo para perguntas, né, Luísa? Sim, a Ramona perguntou quanto a morar na Europa sem possuir a cidadania, como funciona? Acho que é o que tu acabou de falar, né? Sava. Tem milhares de rotas. Aqui eu dei só uma pincelada mais voltada pro farmacêutico mesmo. Mas tu pode vir fazer intercâmbio de inglês, tu pode vir pela ESEC, tu pode vir fazer um mestrado, uma graduação em Portugal, que mais? Tem Erasmus, tem visto de trabalho, de repente a pessoa trabalha numa multinacional e consegue uma transferência via Brasil, já chega aqui com visto de trabalho, então depende do teu propósito. Bianca, tô lendo tua pergunta aqui sobre enfermagem. Guria, a Alemanha contrata a rodo enfermeiro, tá? Eles pagam o teu visto, tem empresas que recrutam aí no Brasil, inclusive pagam o curso de alemão para tu chegar lá já no nível de alemão que tu precisa. Me chama depois no Insta lá que eu te explico melhor e te mando o link de alguns Instagrams que eu tenho. Mas enfermagem, assim, é super, hiper, mega, high, tem alta demanda, tá? E tem bastante oportunidade aqui na Europa. E na Alemanha eles contratam a rodo. Tem umas dicas legais para te dar. Enfim, acho que da Ramona tá respondido. Biomedicina. Então, Mariana, biomedicina, Nova York. Daí de Nova York eu já não sei como é que é, né? Que os americanos são meio chatinhos, mas essa oportunidade da Alemanha é bem possível mesmo. Conheço uma menina, inclusive, que tá lá. Biomedicina. Então, aqui na Europa, na verdade, não, se não me engano, eu nunca vi curso de biomedicina. Seria essas rotas também. Ou tu começa um mestrado em Portugal, ou tu faz um mestrado em outro país. Eu não coloquei aqui. Tem mestrado com sem tuition fee, sem mensalidade para você estudar na Alemanha como estudante internacional, mesmo que você não é europeu. Tem um site que se chama, eu posso escrever aqui, né? daad.de. Entra nesse site www.daad.de. Você pode estudar de graça, só tem uma questão da comprovação financeira, que é 11 mil euros, deve estar dando uns, o euro está quase 7, uns 80 mil reais. Mas. Baratinho, pô. É. Quero ver alguém pagar, né? Não precisa pagar mensalidade, mas tem a comprovação financeira. Gente, mas tem muitos meios, sério, de verdade, assim. Para odontologia, eu estava assistindo um vídeo ontem ainda, que eu sei que dá para você reconhecer seu diploma em Portugal. Mas eu não. E é que a questão é que nós da saúde, a gente tem que regular, a nossa profissão é regulamentada. Então, ou tu vai atuar num setor que não te exija regulamentação, tipo farmacovigilância, ou tu faz uma rota de estudo, ou tu vai pela ESEC, assim, falando agora, rapidão. Daí tem que ver caso a caso mesmo, qual é o objetivo da pessoa,
ela está buscando, se ela já tem um inglês suficiente. Falando do meu caso, gente, sempre foi meu sonho fazer intercâmbio. Eu tenho planos, inclusive, de fazer um mestrado, mas eu não tinha inglês suficiente. Eu estudei e depois nunca mais treinei. Então, entre aspas, eu tive que dar uns passinhos para trás para atingir meu objetivo, mas eu estava disposta a isso, né? Então, acho que vale a pena. Mas eu sou a maior incentivadora. Tem muita oportunidade mesmo, assim. Muita coisa que eu estava no Brasil e desconhecia. Cada dia tu vai descobrindo alguma coisa, sabe? É isso. Mas não sei se mais alguma coisa que eu possa ajudar ou se eu ajudei em algo. Legal. Se vocês quiserem alguma, que nem eu falei, se vocês quiserem alguma informação mais específica, me chama, me manda um e-mail ou me chama no Insta que, enfim, eu posso talvez dar mais dicas. Então, só tenho a te agradecer, tua palestra foi muito boa, foi uma palestra, uma conversa, né, junto. O Sim. pessoal conversou bastante, isso é bem, bem bom. É bastante interessante, né, o assunto. E muito obrigada de coração, muito bom. Obrigada eu, Luísa. Obrigada a todo mundo que ficou aqui me escutando, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E, enfim, gente, é isso, sabe? A gente tem essa coisa no Brasil que é uma coisa muito distante, mas não é. É super possível para todo mundo. Basta se organizar e, que nem eu disse, eu falei de um assunto específico, mas a gente poderia aqui conversar de muitas outras coisas. Mas essa da farmacovigilância é uma rota, o leste europeu é uma rota real. Eu conheço pessoas que estão lá e que saíram do Brasil com visto de trabalho, tá bem? Obrigada a todo mundo e sucesso para vocês na graduação de vocês, nas escolhas. E sigam, não desistam dos sonhos de vocês. Tenham como meta, que tudo que a gente não pode ser sonho, tem que ser meta, porque meta a gente realiza. Tá bem? Obrigada. Obrigada, viu, Luísa? Eu que agradeço. Nós, em nome do DA, também agradecemos muito. Tá É bem? isso, então. A princípio, pessoal, eu mandei o link para confirmar a presença para vocês, ao invés do QR Code, acredito que seja mais fácil para vocês pegarem o certificado de vocês, tá? E daí, Kátia, se tu quiser participar depois da próxima palestra que vai ter, fica à vontade. Isso! Eu tô procurando o link aqui, na verdade. Ah, eu te mando aqui de novo. Pera aí, só um minutinho. Tá bom, que se perdeu. Pronto, esse é o link para a palestra depois, gente, que vai ter com a Camila Fur, sobre empreendedorismo e atuação do farmacêutico na saúde estética. Tá? Fiquem à vontade para entrar se quiserem. Tá, cadê? Ah, tá aqui o chat. Tá bom, então, eu vou desconectar aqui, tá? Tá? Obrigada. Bom Nada. evento para vocês. Um beijão. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Mandei novamente aí a inscrição. Não esqueçam de se cadastrar ali para receber o certificado.